Fala pessoal, tranquilo, na paz, ó. Eu tô aqui muito feliz por um motivo muito célebre, muito célebre. Hoje é eu quem vou questionar, hoje é eu quem vou perguntar e hoje é eu quem vou debater, tranquilo? No demais, Deus abençoe sua vida por estar nesse canal no YouTube. Para você que é meu amigo, meu aluno, se está inscrito nesse canal. E a dica-se de passagem, eu já vou pedir para você se inscrever nesse canal, porque nós temos muito conteúdo interessante. Vamos abordar sobre várias e várias coisas, enfim. Nós queremos acreditar que de qualquer forma, você vai sair sendo mais edificado e sua mente sempre evoluindo, tá bom? Através do conteúdo desse canal. Deus abençoe sua vida e tamo tranquilo. Bom, o que eu resolvi fazer? Resolvi trazer um amigo meu brother, meu parceiro, já vai fazer uns 12 anos, 12 anos que a gente tá junto aí. É um expositor, palestrante igual eu. E hoje é eu quem vou questionar, porque ele está se especializando num tema que é interessante demais, que é sobre pregação. Então, esse é o Thiago. Na verdade, o nome dele é Santiago, mas eu chamo de, na verdade, assim, eu chamo de Thiago. É meu amigo, é meu parceiro, meu brother. Você que provavelmente já ouviu pregar ou palestrar, comenta aí embaixo, tá bom? E me diz como foi a experiência de ouvi-lo. Eu trouxe aqui, primeiro, para fazer algumas perguntas. Na verdade, algumas dúvidas que eu, e pode ser que você tenha, que é, vamos falar sobre pregação. O que é pregação, sobre conteúdo de pregação e o que realmente a gente crê que acha, ou a gente pensa, ou tem uma leve convicção do que é pregação, quando na verdade nunca foi pregação. Beleza? Então eu trouxe o Thiago aí. Deus abençoe. Beleza? Tiago, a pergunta era simples. Algumas perguntas são simples. Primeiro, o que realmente... Porque, tipo assim, no meu caso já tem uns... Comecei a pregar com 15, tô com 30, então tem 15 anos que eu prego. Mas a minha pergunta que eu tenho pra mim, pode ser a pergunta que as pessoas possam ter. O que é pregação? Eu já queria pedir pra você, tipo assim, falando que é pregação, já pra você, se possível, explicar o que não é pregação. Então minha pergunta, o que é pregação? Bom, Gustavo, é um prazer. Primeiramente é um prazer estar aqui partilhando esse momento com vocês. E espero que as pessoas sejam edificadas a partir dessa exposição. Falar sobre pregação é um grande desafio, um desafio muito grande. Porque a pregação é a obra mais sublime da igreja e a maior necessidade do mundo. É a principal tarefa da igreja. Nesse caso, não existe igreja sem pregação. Não existe. Não existe igreja sem pregação e é impossível amar a palavra e não amar a pregação. Então falar do que é pregação é maravilhoso, porque é uma área que eu lido há muito tempo. Contudo, eu percebo que quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo a respeito de pregação, mais eu acho difícil pregar. Eu fico admirado de pessoas que dizem: eu leio um texto, abro a Bíblia e já discorro e consigo pregar. Infelizmente eu não consigo. Infelizmente, quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, quanto mais eu me dedico, mais tenho dificuldade pela responsabilidade do que é a pregação. A pergunta sua é muito boa, muito relevante mesmo. O que é a pregação? Se nós fôssemos perguntar dentro de uma congregação e tendo tempo para conversar com as pessoas a respeito disso, individualmente a cada um, o que é pregação, nós teríamos várias definições. Contudo, dessas definições que nós teríamos também que abolir, descartar algumas. Quando nós falamos sobre pregação, tem um rapaz que eu estou lendo a respeito dele, chamado Randall Robson. Ele escreve um livro, A Arte e o Ofício da Pregação, e escreveu um livro chamado Pregação Expositiva. E ele vai definir a pregação como algo maravilhoso. Ele diz: a pregação é uma interação entre Deus, o pregador e a congregação. A pregação não parte só do pregador. A pregação não parte da congregação.
A pregação não é somente uma ação da congregação. A pregação não é somente uma ação do pregador. E a pregação também não é somente uma ação de Deus. A pregação é uma interação entre Deus, o pregador e a congregação. Por que é essa interação? Primeiro, precisamos entender uma coisa. Quando nós começamos a compreender que pregação é essa interação, é essa comunicação de Deus, a vida do pregador e a congregação, precisamos compreender que o pregador, no momento que ele está a estudar o texto, no momento que ele está a apreciar a passagem, ele começa a fazer parte da mensagem que será proclamada tempos depois. Outra definição a respeito da pregação é de um rapaz chamado Bernard Manning, que ele também está tratando sobre pregação. Ele vai dizer que a pregação é a manifestação do verbo encarnado a partir do verbo escrito, que é a palavra de Deus escrita, a Bíblia, e a partir também do verbo falado, a pregação oral. Então percebe que a pregação em nenhum momento ela vai estar de um lado excluída, ou em Deus, ou no pregador, ou na congregação. É uma interação de ambas as partes. É um tripé. A pregação está dessa forma. Outra definição sobre pregação, ele vai dizer que a pregação é a comunicação oral da Bíblia pelo Espírito Santo, usando uma personalidade humana com o propósito de edificação do grupo que está a ouvir. Quando eu percebo que pregação é a comunicação oral da Bíblia através do Espírito Santo, usando a personalidade humana para edificação de um público, logo eu descarto muita coisa do que não é pregação. Pregação não é apenas um comentário sobre um texto bíblico. A pregação, ela também não é de maneira alguma piadas evangélicas de textos sérios. E isso é uma questão muito séria. Porque logo alguém já me perguntou, disse: Santiago, então não tem espaço para o humor na pregação? Isso é muito sério. Porque infelizmente nós vemos por aí a banalização do humor sagrado. Pois é. Uma banalização. E hoje há quem diga que um bom pregador seria o pregador que faz a gente rir. A pergunta de pessoas que usam o método do humor na pregação, eu não estou aqui condenando, ele deveria pensar de que maneira? Será se aquilo que eu estou explicando e que está fazendo as pessoas sorrirem, será se os anjos também sorrem? Ou será que enquanto as pessoas sorriem, os anjos choram? Existem textos bíblicos que infelizmente muitos pegam e tratam ele com humor, e são verdades sagradas que nós deveríamos tratar com muito zelo, com muito cuidado, com muito carinho. Que temas que eu acredito que não deveria entrar humor? Pecado. Não dá pra fazer piada do pecado. Não dá pra fazer piada do pecado. O pecado tem que nos fazer chorar. O pecado tem que nos fazer gemer. Divórcio. Divórcio é algo muito seríssimo. Não dá pra brincar em pregação. Não dá pra brincar a respeito disso. É sério. É muito sério isso. Quando nós pensamos a respeito do que é a pregação, que é a explicação da palavra de Deus. Pregação é a exposição das Escrituras. É falar das Escrituras. Enquanto eu não me explicar um texto, eu não preguei. Enquanto eu não me debruçar sobre o texto, eu não preguei. Então a pregação é a explicação das Escrituras. Pois é, e continuando essa pergunta, eu vou fazer outra pergunta assim. Aí você falou sobre estudar, sobre brincar, sobre... Como é que se resume o conteúdo de uma pregação? Qual que deveria ser o conteúdo ideal de uma pregação? Muito boa. É simples. O conteúdo da pregação é a explicação da palavra de Deus. O pregador ele pode ter estatística, o pregador ele pode ter amparos filosóficos, muitos amparos. Contudo, enquanto ele não explicou o texto bíblico, ele não pregou. Então o conteúdo da pregação é a palavra de Deus. É a palavra de Deus.
Quando o pregador está no processo de elaboração do sermão, não da mensagem, porque o pregador faz o sermão, a mensagem quem dá é Deus. Quando o pregador está no labor da produção do sermão, o pregador ele deve estar em 3 âmbitos naquele momento. Primeiro, o pregador precisa estar no âmbito de exegeta. Segundo, o pregador precisa estar na posição de homem de Deus. Terceiro, o pregador tem que estar na posição de mensageiro. Exegeta por quê? Que o pregador precisa ser um exegeta para ter o conteúdo da mensagem. Porque como ele usando a exegese, ele precisa ir do texto bíblico, cavar o texto bíblico, se debruçar sobre o texto bíblico, chorar em cima do texto bíblico, usar todas as ferramentas que nós temos hoje para conseguir compreender o que está na mente de Paulo quando ele escreveu isso aos Efésios. Pois é, ele precisa compreender isso. Você comentou sobre ferramenta. E quando a gente parte do lado de homileta mesmo, e método, qual que seria o método eficaz para pregar? A questão do método, o método eficaz para a proclamação da palavra de Deus, isso é interessante. Porque como método de pregação nós temos 3 que são muito famosos. Certo. A questão do método do sermão textual, o método do sermão expositivo. Eu particularmente, eu tenho um carinho e é onde eu tenho me dedicado à pregação expositiva. Por que a pregação expositiva? E não a pregação temática? E não a pregação textual? Não estou aqui dizendo que não são verdadeiras, que não tem pregadores piedosos. Não, eu estou dizendo questão de método. Porque a pregação expositiva é quando você se debruça sobre o texto, ouve o texto, e você não coloca as suas ideias ali no texto. Tudo que você vai falar emana do texto. Os seus tópicos, os seus subtópicos, a ideia central, tudo emana do texto. Em nenhum momento você vai colocar aquilo, o seu pensamento ali. A pregação expositiva se define em 2 coisas. O quê? Explicação e aplicação do texto. Um dos melhores textos bíblicos que nós temos para definir pregação expositiva é Neemias capítulo 8, versículo 8. A Bíblia diz que Neemias leu a Escritura, explicou as Escrituras e aplicou a Escritura para o povo. E qual foi a consequência disso? O versículo 9 vai dizer que o povo chorava, o povo gemia. Neemias colocou algum pensamento dele, Neemias colocou alguma ideia dele, Neemias leu o texto, explicou o texto e aplicou o texto. E isso é importantíssimo para o pregador. Por quê? O pregador cavar o texto, o pregador ser o exegeta. Como pregador ele tem que ser um exegeta de procurar no texto a verdade do texto. Segundo, o pregador precisa ser homem de Deus para que aquela verdade do texto, antes de fazer efeito na congregação, precisa fazer um efeito nele. Como homem de Deus, eu pego aquela verdade que eu extraí do texto, ela precisa trabalhar em mim. E depois eu preciso me colocar na posição de mensageiro. O que Deus produziu em mim, eu preciso partilhar com as pessoas também. Então essas 3 posições o pregador precisa estar. Outra coisa que é fundamental para o pregador nessa questão do conteúdo da pregação, ou usar o método expositivo da pregação, é ser fiel ao texto bíblico. Como aplicar uma verdade bíblica sem ferir aquela pessoa de forma pessoal? É quando eu leio o texto, afirmo o texto e explico o texto. Exemplo, se você está em um determinado lugar e você afirma um texto bíblico: meus irmãos, Deus odeia o divórcio. Mas você percebe que na sua congregação tem pessoas dedicadas, piedosas, que são divorciadas. Se você não souber explicar esse texto àquelas pessoas que estão ali, elas se sentirão ofendidas. Aí há a necessidade do pregador ser um exegeta e analisar: por que Deus odeia o divórcio? Porque quando eu não explico o porquê que Deus odeia o divórcio, automaticamente quem ouve vai pensar que Deus odeia o divorciado. E Deus odeia o que o divórcio causa. Mas não o divorciado. Mas não o divorciado. Em nenhum momento nós temos a afirmação bíblica que Deus odeia o divorciado. Deus odeia o divórcio que o divórcio causa, as feridas que o divórcio abre, as separações da família, filhos criados de um lado, pai de outros. É isso que Deus odeia, mas o divorciado Deus continua amando. E assim, juntando tudo isso que você falou, hoje, no presente século que a gente está com coach e tudo,
Qual que seriam os desafios, então, para o pregador, para a gente finalizar, Tiago? O desafio do pregador é interessante porque existem cerca de 3.808 afirmações na Bíblia dizendo Deus falou. E disse Deus. E o Senhor falou. O desafio do pregador, do mensageiro, é Deus falar. É alguém, você terminar de expor a sua palavra. E o pecador, o crente, sai dizendo Deus falou comigo. Porque quando nós olhamos a respeito de pregação no Novo Testamento, expressões que tratam sobre pregação no Novo Testamento, existem 3 expressões lá. A primeira expressão é a de comunicar as boas novas. A segunda expressão é comunicar essas boas novas como um arauto. Alguém que toca uma trombeta. Alguém que desperta. E a terceira é testemunhar. Então, o desafio do pregador é falar as boas novas, comunicar as boas novas, com a autoridade de um arauto, com testemunho de vida. Esse é o desafio do pregador. Então, quando nós olhamos a questão de pregação, temos muitos pregadores hoje. Mas muitos pregadores. Muito. Não há falta de pregadores. Pessoas que abrem a boca e pregam. O que falta é pregar com conhecimento de causa. O que falta é saber realmente o que está falando, o que está dizendo. Então, pregação é muito séria. Pregação é muito além do que subir a um púlpito. Pregação está muito além do que segurar o microfone. Pregação é muito mais do que fazer uma plateia vibrar. Por isso, tem um pregador, tem um puritano que dizia que as pessoas não podem sair da pregação felizes com o pregador. Eles precisam sair de lá tristes consigo mesmo. Uma das coisas que me deixam às vezes preocupado é quando eu saio e alguém diz: gostei da mensagem. E eu pergunto a mim mesmo: será se eu consegui atingir o alvo? Então, pregação é a tarefa mais sublime da igreja e a maior necessidade do mundo. E eu oro a Deus que Deus levante pregadores da sua palavra. Queridos, Deus abençoe. Depois dessa célebre e eficiente conversa que literalmente fez nós refletirmos se a gente está no caminho certo. E é isso, viu? Compartilha esse vídeo. Meu Instagram é Starley_Lima. Deus te abençoe. Clica nesse vídeo e compartilha, principalmente para quem porta uma vocação ministerial de pregação ou quem gosta da palavra de Deus. Beleza? Com Deus, um abraço.